Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais uma live esta noite. Vamos acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia e modelo. Pedir que Ele nos abençoe, nos alivie todas as nossas dores, as nossas tristezas, amarguras. Somente Jesus conhece o nosso íntimo, o nosso coração, as nossas dores mais sofridas. Vamos entregar tudo em suas mãos, pedir que Ele nos alivie, nos console, nos fortaleça, ilumine a nossa caminhada. Vamos pedir também que Ele proteja nossas crianças, os nossos idosos, os nossos jovens, que são nossa esperança, os conduza sempre no caminho do bem, do amor, da caridade. Vamos pedir a todos os doentes, que Jesus, o médico dos médicos, alivie todas as suas dores. Todos que foram envolvidos por esta pandemia, todas as equipes que estão nos hospitais, médicos, enfermeiros, aqueles que estão na linha de frente, nos auxiliando, a todos os serventes encarregados da limpeza, que Jesus os proteja, os fortaleça, estejam com eles neste momento de dificuldades que estamos atravessando. Que Ele seja a luz, o guia, o escudo desses irmãos que estão lá firmemente nos acolhendo, acolhendo todos que sofrem, todos os envolvidos nesta pandemia. Maria, nossa mãe, que esteja sempre conosco, que suas equipes de resgate desenvolva todos aqueles que estão passando por momentos de dificuldades, os envolvidos nas energias do suicídio, que eles sejam aliviados, resgatados, levados para um lugar de conforto, onde tenham suas esperanças restabelecidas, para que comecem novamente acreditando no amor de Jesus. Que esse amor, que essa luz envolva todos, nos envolva nesta noite. Vamos pedir ao mentor da nossa irmã Cibele, que esteja com ela em mais um evangelho, que essas palavras nos sirvam de acalento para as nossas dificuldades, exemplos na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Que Jesus abençoe a todos, que assim seja. Boa noite a todos, meus irmãos. Mais uma vez juntos, para que possamos desfrutar do Evangelho, das palavras de luz, da orientação segura de nosso Mestre para as nossas vidas. Hoje eu gostaria de falar sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo texto é Buscai e achareis. Nesse capítulo do Evangelho, a gente encontra algumas particularidades muito especiais, né, e que a gente gostaria de comentar. Em Mateus, capítulo 6, versículo de 19 a 21 e de 25 a 34, encontramos um dos mais belos relatos de Jesus. Então diz assim, olha: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e os vermes os corroem. Não vos inquieteis com onde encontrar o que comer para o vosso sustento. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, mas vosso Pai as nutre. E por que também vos inquietais com suas vestes? Olhai os lírios do campo, não trabalham nem fiam, e no entanto, eu vos declaro que Salomão, em toda a sua glória, nunca se sentiu
nunca se vestiu como um deles. Existem muitas pessoas que adoram pegar as palavras de Jesus e levar assim ao pé da letra, né? Principalmente quando interessa muito a eles, sem analisar profundamente a lição que ele deseja nos passar. É claro que nessa lição, né, onde Jesus nos diz para olharmos os lírios do campo, né, que não fiam, que nada fazem, mas que nem Salomão, em sua glória, se vestiu tão belamente como eles, né? Muitas pessoas acham que está aí incitando a todos nós a não fazermos nada, né? A sentarmos ali em algum lugar e ficar esperando que as coisas caiam do céu. E na verdade não foi isso o que ele quis nos dizer, né? Porque quando ele diz que os pássaros do céu, os lírios do campo, não tecem, não fiam, né? É porque não é trabalho deles. Eles têm um outro trabalho, eles têm uma outra função. Se Jesus estivesse com isso, pedindo que nós ficássemos ali ociosos, né? Nós estaríamos estacionados completamente, contrariando de uma forma geral a lei de progresso, a lei de evolução, a que todos estamos sujeitos e que o Evangelho, né, nos conclama sempre, né? E seria a negação da nossa inteligência. Nós, os seres humanos, temos a capacidade de raciocinar, de inventar, de produzir, de receber da espiritualidade a inspiração para produzir coisas melhores. A ciência, né, tem sempre o auxílio da espiritualidade para que facilite as nossas vidas, para que nos traga mais conforto. O que não quer dizer que nós devemos estacionar. Porque se pararmos, todos nós, pararmos de trabalhar, ninguém vai inventar mais nada, né? E aí a gente vai ficar dependendo só daquilo que temos e não conseguiremos alcançar condições de vida melhores, tá? Ela principalmente nos convida, essa passagem do Evangelho, a confiar na providência divina, que tudo sabe e tudo vê, na inspiração da providência divina, nos cuidados do Criador, fazendo a nossa parte, sem nos esquecer também que Allan Kardec nos diz que nós somos co-criadores, palavras reforçadas por André Luiz, nosso grande mestre, né, da espiritualidade, que tanto nos ensinou com as suas obras riquíssimas de informações. Então, nós temos essa proteção divina. Deus sabe o que nós precisamos, mas Ele não vai colocar na nossa frente de forma a que a gente não use a nossa inteligência, não use toda a nossa capacidade física, espiritual, moral, intelectiva, para produzirmos aquilo que precisamos. Mas nós podemos analisar essa passagem também, né? Olhar as aves, observar as aves do céu, olhar os lírios do campo, de uma outra forma. Nessa passagem, acredito que Jesus também estivesse nos convidando a observar a natureza, né? Porque tudo que existe aqui no nosso mundo, desde a mais ínfima criatura, seja ela do reino animal, vegetal, mineral, qualquer reino, né? Tudo que existe aqui na Terra tem uma função muito grande. É muito importante para todos nós, nessa convivência, nessa troca de experiência, nessa dependência que nós temos uns dos outros, né? O reino animal, do reino vegetal e assim por diante. Então, se nós analisarmos a natureza, gente, elas cumprem o seu papel também, né? Vamos imaginar que uma terra que está ali, nós já ouvimos falar muitas vezes do semeador, né? Que saiu a semear e tal.
Então aquela terra recebe uma semente. Essa semente é trazida até essa terra das mais diversas formas, tá? Pelo vento, pelas aves, pelas águas, né? Pelos próprios animais que às vezes comem determinada planta, determinada fruta e defecam a semente e ali ela vai produzir, tá? Essa semente se esforça para vencer o terreno, né? Que às vezes não é tão propício assim, mas ela se esforça para vencer essa barreira que é a terra e para germinar. E é claro que a terra, com todos os seus nutrientes, com todas as suas propriedades, auxiliam essa semente a germinar. Mas ambas trabalham, né? Ambas agem de acordo com a natureza pede a elas. Essa planta, então, essa semente germina, né? Cresce, vai contar sempre com o sol, com a chuva, não é? Com as folhas que caem de outras árvores e vão adubando o solo também e vão cumprindo o seu papel. Elas frutificam, elas alimentam, né? Elas colaboram com a limpeza do ar, com a oxigenação do ar, do ambiente, embeleza, né? O quanto que não é maravilhoso você chegar num lugar e ter tantas plantas, parece que você respira melhor, né? Quando você está, por exemplo, no meio de uma plantação qualquer, um pomar ou uma plantação qualquer, seja do que for, parece que a gente respira melhor, a gente se sente melhor, né? Isso, essas plantas nada pedem para nós, né? A única coisa que talvez elas nos pediriam é que nós ajudássemos a preservá-las, né? E tem ainda um outro detalhe talvez mais importante, as frutas, né? Os chás que nós podemos fazer aí para nos alimentar, tal. Essas plantas, o reino vegetal, eles têm um poder de cura imenso. As suas emanações, se bem manipuladas, se tratadas de acordo, elas vão proporcionar cura em nosso organismo. Elas vão trazer um bem-estar maior a todos nós, né? E entre elas mesmo, as plantas se auxiliam, uma amparando a outra, às vezes vivem numa simbiose muito grande e se amparam e vão produzindo e vão espargindo no ar as emanações que elas têm, tá? O ser humano, como principal obra de Deus, tem ao seu redor tudo isso, né? Para ajudá-lo. A grande maioria, infelizmente, na ganância de se utilizar, explorando a natureza absurdamente, né? Para ter mais ganhos, para se fortalecer financeiramente, tá? Não pensa nas consequências disso tudo para o futuro, né? Vão agindo, vão desmatando, vão queimando, vão sugando tudo o que às vezes uma terra tem para lhe dar, até que esgotem os seus recursos, né? E muitas vezes acontece isso, fica uma terra improdutiva, porque nós não adubamos, nós não cuidamos, nós não demos um descanso para aquela terra, para que ela se recuperasse, né? Para que ela voltasse a produzir. E tudo isso o homem faz pensando tão somente em enriquecer financeiramente, claro, né? Em possuir mais bens e buscar incessantemente mais e mais, acumulando sempre mais coisas para si mesmo, sem saber ao menos por quê e para quê. E o pior, inúmeras vezes nem mesmo ele se torna feliz por causa disso. Na sabedoria do Cristo, quando ele nos convida a observar as aves do céu, a observar os lírios do campo, né? Ele pediu que a gente observasse a simplicidade
porque eles só retiram para si aquilo que eles precisam. Eles não acumulam, eles não fazem reserva, eles não guardam. Eles tiram da natureza o necessário para sobreviverem. E, no entanto, são as espécies mais livres da natureza, exatamente porque nada pesa sobre eles, muito embora não sejam evoluídos como nós, não tenham a mesma inteligência que nós temos, não tenham o raciocínio, mas são felizes, são leves, porque eles não carregam fardo nenhum consigo. Utilizam da natureza o que precisam, ajudam essa natureza a se multiplicar e vão, caminhando. Era o exemplo que Jesus queria nos dar de que nós temos o necessário para viver e que quanto mais nós tentamos juntar mais e mais, Ele até diz também, não ajuntais os tesouros na terra, mas sim os tesouros do céu, não é assim? A gente vai se perdendo nessa grandeza, Nos preocupamos tão pouco em plantar uma árvore frutífera, que vai ajudar os pássaros também a multiplicar a natureza, Não colaboramos no reflorestamento, nos recursos naturais, não reconhecemos com isso que a gente prejudica a si mesmo. A natureza, ela é abundante, mas ela precisa do homem para ajudá-la a preservar-se, a se manter, E a gente vai sempre procurando mais e mais de material, sem olhar os lírios do campo, os pássaros do céu, não é? Que, de repente, era tudo que a gente queria. Quem de nós já não sonhou em voar, com a liberdade que os pássaros têm, com de certa forma, o descompromisso que os animais têm, Nós temos sempre tantos animais perto de nós, nossos bichinhos de estimação, normalmente animais domésticos são o cachorro, o gato, E por aí, passarinho não, porque mantê-los presos é uma judiação, Mas eles não pedem nada, eles só pedem que os alimentemos e às vezes nos pedem carinho. E nos dão tantas coisas, que quando nós os perdemos, nós sentimos a sua ausência como sentiríamos de um ser humano qualquer em nossas vidas. Mas, no livro Nosso Lar, no capítulo 50, o último capítulo do livro Nosso Lar, de André Luiz, ele nos relata um fato muito interessante a esse respeito, da importância da natureza em nossas vidas. Depois de um longo estágio no umbral, onde ele curtiu ali os malefícios que ele havia causado a si mesmo, e depois de um longo tempo também ali na cidade Nosso Lar, onde foi aprendendo, onde foi cultivando ideias novas, exatamente por estar melhor, ele teve a permissão para regressar à terra e visitar o seu lar terreno. Lá chegando, com certeza ele esperava encontrar tudo do mesmo jeito, já passados tantos anos. Só que lá ele chega e ele encontra já os filhos crescidos, encontra a ex-esposa casada novamente e as voltas ali com a doença do novo marido, que ele a princípio considerou um intruso. Jamais ele poderia imaginar que sua esposa Zélia colocaria outra pessoa no seu lugar. Mas estava ali. E a princípio ele ficou muito ressentido. Mas, lembrando das lições que ele havia colhido no Nosso Lar, ele foi mudando aos poucos o seu pensamento e foi observando que o novo marido de sua ex-esposa estava muito adoentado. Uma pneumonia muito grave e ainda mais agravada pela companhia de 3 entidades muito escuras,
tá? de vibrações muito, muito baixas, o que agravava demais a situação dele. Esquecido, né, dos sentimentos terrenos ainda, ele registrou a necessidade de auxílio à família, ao doente. Começou a orar, pedindo aos instrutores espirituais, que também estavam nas imediações ali da terra, que o socorressem. Ele precisaria de ajuda para socorrer aquela criatura, né? E pouco tempo depois, quando ele ainda está em oração, apresenta-se uma de suas orientadoras, Narcisa, né? E ele pede então que ela observe o quadro, e ela vê toda a situação do doente e conversa com o André e convida ele: André, vamos à natureza. E ele espantou-se a princípio, mas seguiu, né? E ela continuou dizendo: as árvores com certeza nos fornecerão os recursos de que precisamos para auxiliar Ernesto. E segue em frente. Enquanto ela está caminhando com o André, procurando as árvores, ela diz: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los, as forças naturais fazem o mesmo, nos diversos reinos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores, elas nos auxiliarão eficazmente. E saíram em busca de mangueiras e eucaliptos. André observa que Narcisa fala algumas coisas ali, né, inteligíveis para ele, e logo surgem 8 entidades que são entidades protetoras do meio ambiente, da natureza. E ela pergunta a eles onde ela poderia naquele ambiente encontrar eucaliptos e mangueiras, né? E eles indicaram a ela e eles foram até lá, ela e André. André começa a observar que ela pega elementos, né, emanações, tanto da mangueira quanto do eucalipto, manipula essas manifestações e leva até o antigo lar terreno de André, e durante toda a noite, primeiro ela faz uma oração, afasta aquelas entidades sombrias que ali estão e começa a tratar Ernesto com essas emanações do eucalipto e da mangueira, que ele absorvia pela respiração e pelos poros. No dia seguinte, o médico volta a visitar, né, o antigo lar de André Luiz, e observa que houve uma melhora muito grande, né? Uma melhora com a qual ele não contava. Para ele o caso já estava definido, né, para finalizar a vida de Ernesto. E ele então comenta que a recuperação dele foi um milagre da natureza, realmente um milagre da natureza. Só o que ela manipulou de todas aquelas árvores, de todas as emanações, foi o suficiente para que em breve Ernesto já se levantasse da cama, se recuperasse da pneumonia e continuasse vivendo em família, né? Então, quando nós destruímos a natureza, quando nós desprezamos a natureza, nós não calculamos o mal que nós estamos fazendo a nós mesmos. Quantas vezes nós evitamos plantar uma árvore na frente da nossa casa ou no nosso quintal porque achamos que a árvore faz muita sujeira? Para mim, folha de árvore não é sujeira. Não é sujeira. Para mim, folha de árvore é uma bênção. Em Campos do Jordão, não sei se ainda é assim até hoje, mas ele tem aquelas árvores, né, próprias lá da região deles, plátanos, e numa determinada época, como eu disse, eu não sei se ainda hoje é assim, o prefeito proibiu de varrer as ruas. As ruas ficavam forradas daquelas folhas que, quando caíam, tinham os tons mais diferentes. Avermelhada, amarelada, laranja, maravilhoso. E você olhava então naquelas ruas, naquelas calçadas, forradas dessas
folhas desta árvore. Não é sujeira, é vida, é energia, né? Na frente da minha casa, quase na frente, o vizinho, tem uma amoreira. Gente, aquilo é uma fartura, aquilo é uma maravilha, suja toda a calçada, mancha a calçada, mas eles não se importam, como eu não me importaria. Todas as pessoas que passam naquela rua a pé, claro, param ali, pegam uma amora, meia dúzia de amora. Os passarinhos se divertem ali, ela está muito alta, então no alto a gente não alcança, mas os passarinhos chegam até lá e se divertem na amoreira. É vida, né? É alimento, é energia de luz, são bênçãos que nos alimentam o corpo e a alma. Para finalizar, eu me lembrei de uma história que o Zé Raul Teixeira contou uma vez, muito curtinha, tá? Que o pai dele já estava muito doente e já envelhecido, e que um dia ele chega em casa e flagra o pai dele lá plantando uma semente de mangueira, né? E ele então, mas pai, o que você está fazendo aí, abaixado, plantando essa semente? Por que você está fazendo isso? Ah, meu filho, porque é uma árvore que pode dar muitos frutos. Mas pai, você não vai aproveitar nada disso aí. Quantos anos isso aí vai demorar para se formar e dar frutos, pai? E o pai responde, não tem importância, meu filho. Eu não vou aproveitar as frutas desta mangueira, mas outras gerações irão. Então, minha gente, olhai os lírios do campo, são os nossos exemplos de beleza simples, sem buscar artifícios, né? São os nossos exemplos de pureza, de aceitação das leis divinas, da confiança no Cristo. Claro que nós temos o direito de progredir, por isso Deus nos deu a inteligência, a consciência, a capacidade de raciocinar. Mas não vamos ajuntar tesouros na terra para ficarmos aprisionados. Quantos casos, meus irmãos, inúmeros casos. Nas reuniões de desobsessão que fazemos há tantos anos, observamos pessoas apegadíssimas às coisas materiais que possuíam e quando desencarnam não conseguem se libertar do jugo, do peso desses bens materiais, e nada que se faça muitas vezes pode demovê-los de ficarem ali agarrados a esses bens todos. Vamos construir o reino dos céus dentro de nós. Vamos construir a simplicidade, o amor, o respeito e as condições sempre cada vez mais vivas para que possamos colaborar com a natureza nessa grande obra divina que com certeza temos que trabalhar juntos, unidos, fortalecendo uns aos outros, todos os reinos, o respeito pelos animais, o respeito pelas plantas, o respeito por todas as criaturas humanas, né? Porque todos são nossos irmãos, animais, vegetais, humanos, todos são nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe a todos. Eu quero convidá-los agora para fazermos a nossa vibração, para encerrarmos o nosso encontro desta noite. Vamos nos colocar bem à vontade em nossos lugares, colocar um vasilhame com água aí ao nosso lado, não é? Para que os espíritos possam derramar sobre ela as bênçãos que nos curam, que aliviam as nossas dores, que fortalecem a nossa alma e que colaborem para recuperar todas as nossas células. Vamos unir os nossos pensamentos a Jesus, a espiritualidade maior que nos assiste nesta casa, colocando-nos, cada um de nós, receptivos, mente
e coração abertos para receber todas as energias de luz que neste momento são derramadas sobre nós. Como se pequenas gotas de orvalho fossem caindo sobre nós, com recursos que a espiritualidade colhe na natureza, no plano espiritual, para que possa tratar cada dificuldade que temos, as doenças físicas, o cansaço, a depressão, a síndrome do pânico. Que cada um de nós, dentro daquilo que necessitamos, possamos receber as energias condizentes para o tratamento. Que nos fortaleçam, que nos deem bom ânimo, que reforcem a nossa fé, a nossa confiança no Cristo, neste irmão de luz, que tanto amor nos doou e tão pouco nos pede constantemente. E nessas emanações de paz, meus irmãos, de confiança naqueles que nos amam, de certeza de que somos sempre socorridos naquilo que necessitamos, vamos vibrar por todos os nossos irmãos em humanidade. Todos aqueles que se encontram desesperançados, que se encontram em turbulência, por todas as nações que ainda permanecem em guerras, em confrontos, contrariando a lei de Deus de amarmos uns aos outros, de fazermos a cada um todo o bem que gostaríamos que nos fizessem. Vamos vibrar paz, esperança, bondade. Vamos vibrar, meus irmãos, pelos governantes de todas as nações, por todos aqueles que de uma forma ou de outra se habilitam em todos os campos a operar na política, nos cargos políticos, que se recordem sempre de que continuam sendo mensageiros de Deus e conforme aquilo que fizerem, responderão pelos seus atos. Vamos vibrar, meus irmãos, por todos os nossos irmãos encarcerados, seja qual for o crime que cometeram. Não desejamos que a humanidade os perdoe, que os liberte da pena, mas desejamos que modifiquem seus pensamentos, suas tendências, que se arrependam daquilo que cometeram, que de alguma forma se libertem dessas tendências negativas que ainda carregam consigo. Vamos vibrar, meus irmãos, pelas nossas crianças, nossos idosos, todos aqueles que, acometidos por esta pandemia, suportam as dores da doença ou da perda de familiares. Que todos confiem na misericórdia divina, de que nada acontece que não esteja nos planos de Deus. E a nós cabe confiar, orar e nos resignarmos à sua vontade, que com certeza é soberana, é justa. Vamos vibrar, meus irmãos, por todos os nossos colaboradores que estão sempre conosco na assistência aos que necessitam do alimento,
do reforço mensal para suprirem as necessidades da fome, da sede. Que Jesus abençoe cada grão que eles doam e que possamos distribuir a todos aqueles que necessitam. Vamos vibrar pela nossa casa de oração, meus irmãos, que continue sendo o porto seguro de tantas almas encarnadas e desencarnadas. Vamos vibrar pelos nossos lares, nossos familiares, pedindo a Jesus que nos fortaleça para que sejamos justos, para que eduquemos os nossos filhos e nos relacionemos com os nossos familiares, sempre amparados pelo Evangelho. E por onde passarmos, Senhor, que possamos levar a paz, o amor, o sorriso fraterno, a esperança, e que cada um de nós seja sempre a luz a iluminar o próprio caminho e o caminho de tantos outros irmãos. Que Jesus nos abençoe e ampare e que possamos prosseguir sempre juntos, para que na próxima semana aqui estejamos novamente cumprindo as nossas tarefas diante da lei divina. Que assim seja.